a nossa reunião. Tá. Boa noite, companheiros e companheiras aqui presentes. Na tribuna, Marcos Araújo, classificação ótica varejo. É com grande honra e alegria que dou início a esta reunião. Eu agradeço a presença do nosso palestrante Marcelo Henrique Brito, que vai nos honrar e nos esclarecer um tema tão abrangente, tão atual. Tá bom? Bem-vindo a todos os companheiros, convidados e convidadas aqui presentes. Eu passo agora a palavra ao nosso diretor de protocolo, Robert Barbosa, que faça as considerações. Está fechado o seu microfone, Robert. Boa noite, agora sim. Presidente do Rotary Clube Rio de Janeiro Ipanema, Marcos Araújo, na tribuna virtual hoje para fazer o protocolo dessa noite. Minha autoapresentação, Robert Barbosa, classificação Construções e Reformas Sustentáveis, sócio representativo nesse atual período do nosso querido clube, past presidente dessa unidade rotária, hoje para fazer aqui o protocolo dessa noite. Bom, eu desde já gostaria de, inicialmente, agradecer a presença do nosso querido companheiro, né, ilustríssimo Marcelo Henrique de Brito, que vai hoje nos abrilhantar com uma resenha, com um bate-papo muito gostoso nessa noite de quinta-feira, e agradecer também já aqui as presenças, né, do Kleber, da Andréa Góes, da Ludmila Milito, do Marcos Martins, da Evelyn Góes e da Ana. E aqueles que vão chegando, por favor, só coloque o seu nome para a gente ter aqui o nome dos companheiros. No final, a gente retorna fazendo os agradecimentos. Gostaria também, nesse momento, nós estamos em gravação, e essa gravação ela também ganha não só a nossa reunião, ela entra no Zoom e no canal do YouTube. Então, todas as autoridades civis, militares, eclesiásticas que assistem a nossa página, seja no Instagram, no Facebook e no YouTube, ficam também aqui o nosso boa noite. Obrigado pela audiência que vocês têm nos dado. E nesse exato momento, retorno a palavra ao presidente Marcos Araújo para dar continuidade à nossa reunião. Muito obrigado. Obrigado, Robert. Com grande prazer. Eu vou abrir agora aqui um período das comunicações, caso algum companheiro queira fazer alguma comunicação, algum relato, tá? Para que depois eu volto a palavra ao nosso companheiro Robert, que ele faça a apresentação do nosso palestrante de hoje. Agradecer agora a Camila entrando, Evelyn Góes, a todos que estão aqui nessa nossa reunião, que vai ser riquíssima, eu tenho a certeza disso. Tá bom? Eu faço a pergunta, então, se alguém tem alguma comunicação a fazer. Eu, no caso, vou fazer uma que nós estamos com o nosso projeto do Ipanema Presente e já estamos próximos já de fechar a compra das bicicletas, né? Eu acredito até para a próxima semana a gente já fecha essa compra para fazer a entrega lá na empresa do ABOL e, consequentemente, para o mês agora a gente fazer essa doação, essa entrega lá para o comandante da unidade do Ipanema Presente. Tá bom? É só para dar um comunicado, a gente já está quase fechando, com o carinho e a doação dos companheiros, de outras pessoas que nos ajudaram a ter essa empreitada, que seja uma empreitada muito proveitosa para reforçar esse trabalho tão bacana que o Ipanema Presente vem fazendo no nosso bairro. Tá bom? Essa é a minha comunicação. Eu conto com algum companheiro que queira fazer mais alguma comunicação. Então, eu passo a palavra a você, Robert. Fechado o seu microfone, Robert. Seu microfone está fechado. Ok. Retornando, então, aqui à nossa reunião, apenas fazendo um comunicado que todos os microfones eles estão fechados, ok? E assim continuarão para que o nosso palestrante tenha total tranquilidade e nós também estejamos focados na palestra. E a partir do momento que abrir para as perguntas, é só você tocar no seu computador, no seu iPhone, que será aberto o seu microfone e você poderá usar da palavra totalmente. Por que a gente faz essa prática? Porque a gente está em casa ou no escritório, às vezes tem um cachorro, tem a televisão, tem um jornal, tem isso.
Então, a gente procura usar dessa prática. Bom, hoje nós estamos aqui numa noite muito agradável, noite de lua, né? E nós vamos ter hoje uma resenha com o tema Como as diferenças culturais afetam você. Acredito que é um tema extremamente interessante e que nos aguçou com esse título dessa palestra, né? Então, nas nossas redes, nos nossos Instagrams, as pessoas perguntando, mas o que é isso? E eu acho que é justamente, e com muita felicidade, eu vou fazer a apresentação do nosso querido companheiro e palestrante, mas não deixando aqui de registrar que foi através do convite do nosso companheiro Fernando Vieira, que fez o convite a esse nosso querido companheiro para estar nessa noite de hoje aqui. Daqui a pouco o Fernando vai estar entrando também, mas como meu afiliado e também um dos diretores de palestra do clube, gostaria só de deixar aqui um agradecimento especial ao Fernando pelo brilhante convite. Vamos lá. Vamos apresentar o Marcelo. Marcelo Henrique de Brito é rotariano desde 95. Inicialmente, ele iniciou no Rotary Clube de São Paulo e, após 97, no Rotary Clube Rio de Janeiro, que é o nosso clube maior. Ele é professor de finanças do IBMEC do Rio de Janeiro, nos cursos de Administração e Relações Internacionais desde 2008. Sócio da Probatus Consultoria desde 95 e diretor também da Associação Comercial do Rio de Janeiro desde 2003, sendo membro do Conselho Empresarial de Política e Comércio Exterior. Adicionalmente, ele é membro da Academia Luso-Brasileiro de Letras desde 2007, na cadeira 50, Patromínia Silvio Romero desde 2007, é também acadêmico fundador da Abrol Rio, na cadeira 23, Patromínia do Inácio Manuel Azevedo Amaral. Marcelo é autor do livro Crise e Prosperidade Comercial, Financeira e Política 2003, que gerou vários trabalhos selecionados para apresentação em congressos científicos e artigos publicados na imprensa de grande circulação. Ele é graduado em Administração e Engenharia com doutorado pela EPLF. Só um minutinho que pulou aqui o meu telefone. Marcelo, o seu microfone está fechado, Marcelo. Ele na Suíça, pelo Swiss Federal Institute of Technology, além de ser também técnico em contabilidade. Ele tem influência em inglês, francês e alemão e convivência de 5 anos e meio na Suíça. E a sua formação primária no British School, com vocês, nosso querido companheiro e palestrante dessa noite, Marcelo. Bem-vindo. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos. Obrigado pela presença, né? E eu, sinceramente, espero que seja útil. Agradeço as palavras generosas de apresentação, né? Enfim. E eu acho que o que é importante destacar é o que eu vou dizer reflete também o meu currículo, né? Não no sentido de conhecimento, mas no sentido de vivências, né? E eu queria deixar esse ponto claro. Então, eu vou me permitir inicialmente compartilhar uma tela de abertura, que é essa daqui, né? Então, eu não sei se a tela está sendo compartilhada, né? Está sendo, está sendo. Então, é uma tela de abertura, eu acho que é bacana ter isso. Eu quero agradecer o inspirado, né? O inspirado convite, né? A foto é linda, o design, o layout. E muito obrigado. Realmente, eu me senti muito motivado em ver um design tão bacana, né? Bom, eu vou tirar a tela, porque eu quero primeiro falar um pouco, porque eu acho que... Vamos lá. Já estou eu de novo? Apareci de novo? A tela... Isso. Eu preparei alguns slides, mas eu realmente gostaria também de estar falando. Primeiro, eu acho que esse assunto é um assunto muito importante e eu quero esclarecer porque há desafios e esses desafios afetam o entendimento entre pessoas e, numa etapa até maior, a paz entre os povos. Então,
eu acho que é muito importante falar sobre diferenças culturais, porque esse assunto é um assunto que é importante para a paz. E é rotário, né? Quer dizer, eu acho que não é um assunto completamente rotário, quer dizer, falar sobre diferenças culturais, como é que isso afeta você e ajudar a contribuir para o entendimento e a paz entre os povos, eu acho que é um ponto importantíssimo e é uma missão Rotary. E como foi falado, eu estou no Rotary desde 1995, né? Quer dizer, são muitos e muitos anos, em São Paulo, depois no Rio. Eu podia aqui apresentar relatos pessoais sobre as minhas fortes vivências, né? Com culturas diferentes, porque foi falado, né? E aí é que está a questão. Eu não quero hoje ficar falando de minhas opiniões, eu queria falar de fatos. Fatos que valem para outras pessoas e outros locais. Então, eu queria dizer que eu estou preocupado em apresentar conceitos. Tá? E como é que é isso? Né? Quer dizer, eu estudei muito o assunto, quer dizer, eu vivenciei muito o assunto, mas eu estudei muito o assunto, e aí vai. A gente estuda também até para se explicar. E eu queria explicar, principalmente até os 35 anos, eu estava meio sem saber com clareza o que tinha acontecido comigo. Essa questão de diferenças culturais é uma questão muito impactante. Então, eu quis explicar de forma objetiva o que eu vivenciei e dessa maneira, ficar convencido de que os obstáculos eram reais e não apenas fruto de uma imaginação. Porque isso também é um ponto importante, né? E aqui, então, é com essa ideia que eu quero compartilhar conceitos, e não apenas compartilhar o que eu acho, né? Mas essa questão ela não pode, diferenças culturais não pode ser subjugada. Tem uma frase do filósofo Nietzsche, né, que diz, até em alemão, né, was mich nicht umbringt, macht mich stärker. O que não me mata me fortalece. E eu acho que é muito por aí. Tá? Essa questão das diferenças culturais, para algumas pessoas, pode gerar distúrbios, né? e gerar problemas. Nós não temos tempo para uma aula, né? Eu estou ciente aí da minha meia hora, estourado, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas... E aí, nos slides mais à frente, eu vou até indicar alguns vídeos e textos que eu escrevi sobre o assunto e que eu apresentei em congressos científicos, e agora eu quero deixar esse ponto claro, desde 2005. E mais claro ainda, desde 2003, né? Com a publicação do meu livro Crise, Prosperidade Comercial, Financeira e Política. Então, esse é um assunto que vem sendo tratado há muito tempo. Agora, aqui para a palestra do Rotary Club Rio de Janeiro e Ipanema, eu preparei alguns detalhes que não estão em vídeos e palestras anteriores. Então, acho que isso também vai trazer uma certa inovação. Então, eu começo com uma conversa, eu quero deixar bem claro que eu preparei, né? E eu vou fazer um breve resumo da minha história de vida, mas, repito, não é para me exibir, e sim para ilustrar o que eu chamo de conceitos, ideias, que eu acho que valem de forma genérica para muitas pessoas, em muitos países, para dizer todo mundo. Tem uma frase que eu acho que é muito bacana de um filósofo espanhol, Ortega y Gasset, no livro Meditaciones del Quijote. Ele diz assim, eu sou eu e minha circunstância. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. E esse é um ponto importante. A gente é a gente, tudo bem, mas as circunstâncias também fazem nós sermos o que somos. E aí isso eu vou estar explicando com mais cuidado nos próximos pontos. O fato é que eu sugiro que a gente sempre tenha um propósito para viver, e estar nesta palestra é um propósito, porque eu acho que é um ponto importante, mas também viver sem culpa, sem medo e sem ressentimento. São 3 aspectos complicados e a gente deve evitar ao máximo estar com culpa, medo ou ressentimento. Então, começando brevemente sobre quem eu sou, e eu não quero botar nesses termos, mas como professor não posso deixar de dizer que seria um estudo de caso, então minha vida como estudo de caso. Então, vamos lá. Meu pai nasceu em Portugal, né? Então toda a minha família paterna é de Portugal e tem até parentes lá.
E minha mãe nasceu em São Paulo. Então, toda a minha família materna é paulista, da cidade de São Paulo. E ambos convivência internacional. Os dois foram professores universitários, se conheceram na UFRJ. Minha mãe era do Instituto de Matemática, meu pai da Escola de Engenharia, depois ele virou diretor da Escola de Engenharia, decano do Centro de Tecnologia, e minha mãe foi do Instituto de Matemática, fez doutorado, mestrado, doutorado, e estudaram no exterior. Inclusive, quando ela estava grávida de mim, ela estava nos Estados Unidos, em 1963, eu tenho 57 anos, e ela estava fazendo um curso com meu pai de informática em 1963 nos Estados Unidos, no Texas. Eu quase nasci nos Estados Unidos, por um triz, não nasci nos Estados Unidos. Então, já começa até no ventre, né? Essa questão internacional comigo. Eu tive um padrinho baiano que me marcou bastante, ele morreu ainda, eu estava adolescente, um bisavô do Recife, esse eu não cheguei a conhecer, mas falava muito dele, ele foi para São Paulo, e eu sou casado com uma gaúcha, né? Casado com uma gaúcha, minha esposa, eu a conheci quando eu voltei da Europa, em 92, portanto, ano que vem vão ser 30 anos de, digamos, comemorar namoro, mas eu me casei em 93, então, um pouquinho menos de casado, mas, digamos, uns 27 anos, 28 anos de casado, com uma gaúcha, né? Mas eu nasci no Rio, sou carioca, e talvez isso seja difícil até de compreender. Mas vamos lá. Comecei a aprender inglês com 3 anos de idade, inclusive fruto dessa questão internacional, e com 5 anos eu li o meu primeiro livro. Só que o meu primeiro livro é esse aqui, que vale até hoje, Put Me in the Zoo, é um livro em inglês. Tem uma prova registrada, minha mãe chegou ao ponto, né, de botar, eu não sei se está para ver, aqui na tela, né, o primeiro livro que eu li sozinho em inglês, não sei se está vendo, dá para ver, em 11 de outubro de 1970. Quer dizer, basicamente, nós estamos agora festejando, né, o aniversário, quase 51 anos, né, por aí, de que eu li esse livro. Por que eu cito esse livro, Put Me in the Zoo? Né? Ele tem essa história desse bicho, né, que é muito estranho, né? Ele tem umas pintas e ele faz um monte de histórias, e para até ensinar vocabulário de cores e tudo, mas ele tem uma mensagem, né? Uma bela mensagem, que ele está querendo ir para o zoológico, daí o título do livro, Coloque-me no Zoológico, Put Me in the Zoo, mas, na realidade, no final, a gente vê que ele devia ir para outro lugar. Não quero dar um spoiler, né? Mas essa ideia de que você tem que encontrar o seu local adequado e não se estressar, porque ele estava estressado, em tentar entrar e ficar em um local, que seria o zoo, que não está em sintonia com o que ele é. Então, e de uma forma mais ampla, os seus valores e a sua formação. Então, esse livro eu li, eu estava no The British School, eu frequentei a escola britânica, eu era o único brasileiro da turma. Uma vez no boletim, veio até uma observação do tipo Marcelo should speak more English at home, Marcelo tinha que falar mais inglês em casa. E lá na escola britânica, com 5 anos, comecei também a aprender francês, e já adolescente aprendi alemão, e esse aprendizado de francês, inglês e alemão, que é fluente, contribuiu para a minha ida para a Suíça, quando eu tinha 22 anos, em 1986. E eu tive uma vida muito feliz lá por 5 anos e meio. E essa questão da Suíça foi, em grande parte, um resgate do período do British School. Né? E, assim, não é mérito pessoal eu falar tantos idiomas. Eu acho que eu devo isso aos meus pais. Né? Foi uma visão dos meus pais. Mas eu queria deixar aqui registrado a importância de aprender idiomas cedo. Né? Eu destaco isso aos estudantes. Parece que tem uma janela até o final dos 20 anos, você consegue aprender idioma. E eu quero dizer, só para dar um exemplo, quando eu voltei ao Brasil, eu queria falar não mais portunhol, mas espanhol
direito, né? E escrever e ler direito espanhol. Com minha esposa, Ana, nós fizemos 4 semestres, 2 anos no Instituto Cultural Brasil-Argentina, em São Paulo. E, engraçado, foi difícil. Aos 29 anos foi difícil. Aí, poxa, você sabe tanto idioma, foi difícil? Foi difícil. E aí você diz, porque o espanhol é parecido com o português, foi difícil. Tudo bem, mas lá na Suíça eu aprendi suíço-alemão, que a diferença entre o suíço-alemão, que é um dialeto, e o alemão, é como se houvesse uma diferença entre português e espanhol. Então, eu lá não mesclava, né? Misturava suíço-alemão com alemão. E por que então eu tive mais dificuldade com o espanhol? É porque realmente, à medida que a gente vai ficando com mais idade, vai ficando difícil. Tem um livro, né, que é esse aqui, né, Why We Sleep, porque nós dormimos, mostra que, inclusive, o sono e o sonho é importante no aprendizado, e principalmente quando você é jovem. Então, no que o cérebro está sendo formado, é importante para aprender. E aí eu realmente sugiro fortemente que jovens, para aprenderem um idioma, aprendam quando são jovens, né? Até o final dos 20, no máximo. Depois não é que seja impossível, mas será difícil. Agora, vamos lá. Eu tive o primeiro choque cultural, né? Podia dizer, quando você voltou para o Brasil, quando você foi para a Suíça. Não. O primeiro choque cultural que eu tive foi sem sair do Brasil. Quando eu saí de um British School, que era uma escola monárquica, com uma visão liberal, a gente poderia dizer, e com gente rica e instalações ricas, eu fui para um colégio excelente, mas era exatamente republicano, com uma visão social e pobre, financeiramente pobre, né? Então, esse conflito foi uma coisa muito séria para uma criança, início da adolescência, 10, 11 anos, muito sério. Quer dizer, eu brincava em inglês na escola britânica, e aí passei o quê? A brincar em português. E aí você começa a falar um português misturado com inglês, aí você está metido a besta, como é que fica, né? Quer dizer, então, isso foi muito interessante, né? E na época, década de 70, 74, 75, era pouco compreendido no Brasil. Bom, aí eu me aclimatei ao Brasil, né? E, afinal de contas, eu sou carioca. Eu me aclimatei ao Brasil, fui para a Suíça com 22 anos, passei lá 5 anos e meio, e eu ainda na Suíça vivenciei um outro choque cultural interessante, porque primeiro eu estive em Winterthur e Zurique, a parte alemã da Suíça, depois fui para a parte francesa. E não é só mudar o idioma, né? Muda também a forma de pensar. É interessantíssimo. E o suíço convive bem com isso, né? Mas foi muito interessante. E como eu estava muito influenciado pelo lado suíço-alemão, me achavam suíço-alemão. Tinha gente que até me chamou de von Breiten, né? De Brito, né? Von Breiten, numa brincadeira, como se eu tivesse absorvido. E eu falo alemão fluentemente, estava aprendendo já o suíço-alemão, então ele é germânico, né? Então, assim, e eu ainda tenho um problema físico, que eu não jogo futebol muito bem. Então, era assim, não joga futebol, fala alemão, se adaptou bem. Ele ficou uma coisa assim, ele não é um brasileiro, né? Então, ficou uma coisa muito estranha, né? E foi desafiador. Bom, mas o retorno ao Brasil foi um outro choque cultural desafiador. Aí eu fico assim, será que eu estou exilado no meu próprio país? Eu me integrei muito bem na Suíça, né? Como eu tinha me integrado muito bem no Brasil antes de ir para a Suíça. Como hoje eu me sinto muito bem integrado no Brasil. Então tem uma questão de eu me sinto bem nos lugares, mas o fato é que eu voltei para o Brasil. Mas aí eu, no Rio de Janeiro, minha cidade, ouço elogios do tipo, logo no início, você está falando bem português. Você está, parabéns pelo seu português. E por que isso? Não é. Aí eu tenho que explicar um pouco mais. Tem uma questão ligada à pronúncia, à forma de falar, à roupa que eu estava também vestido,
o tipo de tecido, gente, isso o jeitão. Existe uma ginga, um não verbal ao conversar, né? Então, eu entendo o porquê disso, né? E também é o seguinte, aqui no Rio se nasaliza muito, né? Então, o meu nome aqui no Rio, um carioca diria Marcelo, começa até no mar, aqui no R, e vai até o nariz. Eu, como falo vários idiomas, eu não nasalizo. E é isso que dá a sensação, estou apertando o nariz e não muda o meu som. Eu não nasalizo. Então, é isso que dá a sensação, assim, mas ele não fala exatamente como carioca. E é verdade, é orgânico, eu não nasalizo. E aí vai, os países europeus não nasalizam. Então, a diferença, inclusive, do português de Portugal ao português do Brasil é exatamente isso. O meu pré-nome em Portugal é o Marcelo, até o presidente de Portugal é o Marcelo Rebelo de Sousa, o professor Marcelo. Marcelo é tudo aquilo, é vocal. E quando veio para a América, nasalizou. A mesma coisa aconteceu com o francês, o francês da França e o francês do Quebec. Les Français de Québec parlent avec leur nez, nasalisa. E também o inglês, the British accent, they don't speak with, é bem vocal, né? E quando vai, the Americans, they speak with their, joga, vira nasal. Isso não é dito, mas repare, isso não é um defeito, uma qualidade, é um fato, né? É um fato. E que eu tive que entender. E aí vai. O francês tem dificuldade, inclusive, de falar outros idiomas, não é uma questão política. É porque les français, ils parlent avec la bouche. Eles falam com a boca e os lábios, tem o dessus, os biquinhos, né? Então, para o francês falar português é um terror. E o francês falar o português do Brasil é dificílimo. Porque tem que chamar o R que a gente tem, até no meu nome aqui, do Marcelo, claro que eu estou exagerando, mas tem o R, que em Portugal é o Marcelo, tem menos, e tem o nasal, que não tem, e é diferente, e eles estão acostumados. Bom, então, todas essas minhas... Eu já estou falando, né? Como é que isso afeta vocês. Quer dizer, afeta vocês entenderem que não é, por exemplo, se o francês tem dificuldade, né? Minha esposa adora o programa de um chefe francês que está há muitos anos no Brasil e ele não perde o sotaque. A gente sabe que ele está falando um português afrancesado e é muito difícil. Não é que ele não goste do Brasil, não é que ele não queira se integrar no Brasil. C'est très difficile, é muito difícil para ele reproduzir os sons. Bom, então, eu quero deixar claro que essa questão de língua, de cultura, é muito importante. E aí vem a questão da cidadania, né? Quer dizer, obter uma cidadania não é como se assim pudesse obter um passaporte. Tem um monte de gente, né, que vai, eu vou pegar a cidadania tal, vou lá no consulado. Não, cidadania é uma forma de viver e é uma forma de pensar. Tá? Quer dizer, tem toda uma história. Quem tem uma outra cidadania tem que ter, primeiro, um respeito ao país, por exemplo, Brasil, né? É legal ter a cidadania do Brasil e se obteve uma cidadania porque, afinal de contas, tem uma história relacionada a um outro país, é importante, então, se sentir que tem a ver com esse país, né? E aí tem um detalhe, né? Meu pai se naturalizou brasileiro, ele pediu a cidadania brasileira, e é uma coisa comum entre quem obtém uma cidadania, e isso é mundial, eu vi em vários lugares, tem um horror de ter a cidadania caçada, né? E isso é previsto até né? Então, vou caçar a sua cidadania. Tem até uma história interessante de uma senhora que eu conheci, que ela obteve a cidadania brasileira, ela fugiu quer dizer, terminou a guerra, ela veio para o Brasil, a Segunda Grande Guerra Mundial, veio para o Brasil,
ela chegou a estar até em campo de concentração, então ela tinha uma gratidão profunda pelo Brasil, pelo acolhimento que o Brasil deu. E aí, um dia, ela obteve a cidadania brasileira, e aí um dia eu recebi uma carta do Ministério das Relações Exteriores pedindo para que ela fosse lá no Ministério das Relações Exteriores. Ela ficou até cogitando, talvez eu não deva ir, porque eles vão me deportar, e o estrangeiro vive com essa ameaça. O fato é que ela chegou lá, foi atendida por um determinado diplomata. A história é real, eu só não vou citar nomes, tá? Mas foi atendido por um famoso diplomata, grande escritor, que agradeceu a presença dela e disse assim: escuta, a senhora fala russo, né? Ela disse: falo. Pois é, a senhora poderia prestar serviços ao país? A gente pode contratar o serviço como tradutora do russo para o português. E aí até foi uma fonte de renda, né? Então não estavam querendo essa questão persecutória. Mas é uma questão que é muito importante viver, viver com essa questão da identidade, se aqui é minha casa, é meu lar, é uma situação muito complicada. Por outro lado, quando você vive no exterior, você perde o deslumbramento com o exterior, né? Quer dizer, quando eu cheguei na Suíça, né? Assim, né? E hoje, assim, é claro que é muito legal lá, mas a gente também não pode ter no Brasil, como se chama, complexo de vira-lata, né? Quer dizer, tem gente muito boa no país, tem gente, coisas muito legais, tem coisas que não são tão legais, mas é como se diz em francês, plus ça change, plus on voit la même chose. E quanto mais muda, tanto a gente vê a mesma coisa. Então, a gente tem que ver isso com mais clareza nesse contexto. E eu quero só, finalizando, né? Minha mãe citava um ditado que ela argumenta que era árabe, eu não sei se era árabe, mas enfim, é um ditado: se algo de ruim te acontece e você não tira nenhum proveito, então você mereceu. Então, vamos lá. Se eu passei por momentos assim realmente duros com esses conflitos culturais, e eu disse eu não tiro nenhum proveito, é porque eu mereci. Então, como eu acho que eu não mereci nada disso, e eu acho que eu estou tirando proveitos que eu quero compartilhar com vocês. Eu queria, então, agora voltar, porque eu quero deixar claro essa questão de ser internacional com uma tela, né? E eu quero agora passar para os slides, a coisa vai um pouco rápida, eu estou vendo que a gente já está meio que caminhando para o final, né? Quer dizer, não é para o final, mas vamos rápido. Então, aqui está, vocês estão vendo a tela de abertura, né? Tá. Então, eu vou passar para o próximo slide, né? Quer dizer, o próximo slide. Primeiro, isso é um fato novo até. Quer dizer, quais são os impactos de diferenças culturais? Quer dizer, primeiro eu quero deixar claro que tem que haver um período prolongado. Então, não é porque você viajou, foi turista, que você sentiu algum impacto cultural. Não. Você vai dizer que viu um aspecto pitoresco. Mas aquela coisa ligada a um certo sofrimento, que a palavra é essa, isso aqui é o impacto da diferença cultural. Envolve um sofrimento. Segundo ponto, tem uma questão do convívio. Quer dizer, eu tenho um apartamento lá no exterior, vou lá alguns tempos, volta. Tudo bem, mas é uma moradia temporária, sem compromisso, você não tem acesso a direitos, cobrança. E agora vem um detalhe, sem torcida. Vocês estavam falando de futebol no início. Esse é um grande problema de quando você tem de diferença cultural. Aí vocês me perguntaram que time eu tenho. Sabe, eu fico constrangido de dizer que eu não consigo ter um time. Sabe, eu não consigo sentir. Eu vou usar uma palavra que é muito forte, mas eu não quero ser mal interpretado, mas eu vou usar. Eu tenho até inveja de quem assim diz assim: eu sou vascaíno, eu sou tricolor, eu sou flamenguista, eu sou botafoguês. Eu não consigo extrair isso dentro de mim, porque quando você vive em várias cidades, você também vai conviver com as pessoas que têm esse sentimento de torcida, que você acaba meio que, bom, mas para quem eu devo torcer? E isso dá um certo vazio. É um processo de perda de raiz. É uma coisa muito grave. Eu quero deixar esse ponto claro. Então, quando vocês veem alguém que diz assim, eu não torço, possivelmente porque a pessoa foi submetida a tantos em ambientes, né, que aí fica com esse sentimento meio comprometido. O terceiro ponto que diferença cultural fica bem evidente é pela cultura. E aí tem um detalhe interessante, tem um livro maravilhoso, chama O Poder do Hábito, né? The Power of Habit, que é o livro aqui do Charles Duhigg.
esse livro Poder do Hábito fala claramente que a gente é muito formado por hábitos. E quando você vai morar no exterior, e eu quero deixar bem claro por um período, você é impedido de ter alguns hábitos, e, por outro lado, você tem que criar hábitos que você nunca teve e que você nunca imaginou que você pudesse ter. Então, é uma questão muito séria. Então, quando a gente diz assim, eu tenho saudade do meu país, no fundo, você tem saudade de certos hábitos. Então, a questão da diferença cultural está ligada a hábitos. E essa história de criar hábitos e excluir hábitos e modificar hábitos é um processo psicológico profundamente sério. Então, a cultura e a comunicação forjam hábitos, né? O hábito de assistir uma novela, um jogo de futebol, de estar com amizades. E aí vai. Quando você tem um casamento, né? Duas pessoas no mesmo lugar, aí elas não se dão bem, se separam, mas elas compartilhavam até, talvez deu um problema lá com o hábito de um, o hábito do outro, um talvez roncava, né? Mas repare, como isso fica sério quando nós estamos falando de mais tempo. E isso tem um lado muito importante. Então, esse ponto, a cultura e a comunicação forjam hábitos, e os hábitos são extremamente importantes e gera esse sentimento de você se sentir pertencente ao lugar. Então, como é que se estabelece, mantém e muda uma cultura? Porque o Brasil também a cultura está mudando. E em todos os lugares, a cultura é algo dinâmico. Então, primeiro é a comunicação, são familiares, são os amigos, são aqueles colegas, aquela conversa de botequim, aqueles, né? E os relacionamentos profissionais. A gente também fala de cultura de organizações, cultura organizacional. E a comunicação ela vai muito longe, né? Até a questão do vocabulário, né? Sei lá, tangerina, mexerica, né? Muda assim, tem umas palavras. A mesma fruta tem em várias regiões mudam as palavras. Regras de gramática, né? O suíço-francês fala septante, huitante, nonante. Isso do ponto de vista francês, do idioma francês, está errado. 60, 70, enfim, 80, né? Em vez de 80, é 80 e não 80. Mas, enfim, eu só quero deixar claro que tem os trejeitos, até um ginga, né? O pessoal da Suíça dizia que o pessoal da Itália mexe muito com as mãos, né? E aqui no Brasil se toca muito, que o europeu não gosta de fazer, não é de fazer, tem a vestimenta, o não verbal. Então, a questão da comunicação ela atravessa a cultura. E aí tem o learning by doing. Você aprende por fazer, e isso foi ao longo de anos, com trial and error, né? A criança faz uma coisa errada, recebe uma repressão. Não fala assim, não diga assim, não faz assado. E aí você, adulto, chega no lugar, como é que você vai aprender em prazo tão curto, né? E aí tem o detalhe, a coesão social. São conceitos e ideias que são compartilhadas. Quer dizer, você vai ouvir de uma pessoa uma determinada opinião sobre um determinado comportamento sendo adequado ou não adequado, e uma outra pessoa, em outra ocasião, vai também dizer a mesma coisa para você. Isso significa que a sociedade é coesa, compartilha valores, né? E aí dá esse sentimento de você pertencer à sociedade. Então, eu fui aqui, eu cometi um erro, uma gafe. Aí eu fui no outro lado e cometi uma gafe. O problema é com você? Sim, mas a tua história, você também não é culpado, porque você não sabia como é que funcionava direito. Mas a coesão social é importante na formação da cultura. E a linguagem, o modo de pensar, né? Nós, seres humanos, a gente usa a linguagem. A questão do sono e do sonho é importantíssima para a aprendizagem. Eu já tinha falado quando eu falei daquele livro, Porque Nós Dormimos. Tem um detalhe interessantíssimo. Esse livro aqui... Cadê? Está aqui. Esse livro aqui tem uma parte que fala do efeito da segunda língua, que, só para citar o nome, do David Robson, porque pessoas inteligentes cometem erros idiotas. Em inglês, o título é diferente, é The Intelligence Trap, em inglês. Então, ele fala, o livro escreve um interessante, que é assim,
você, no seu idioma materno, você consegue ser emotivo, e no seu idioma, segunda ou outra língua, você é mais racional. Então, se você quiser tomar decisões mais lógicas e racionais, use uma segunda língua, né? E se você quer tomar decisões emotivas, use sua língua materna. E se você quer evitar decisões emotivas, use decisões... Como é que é? Alguém falou alguma coisa? Não. Tá. Então, só para terminar, existe uma hipótese também dessa questão de linguagem e modo de pensar, que é a hipótese Sapir-Whorf. Ela vai no slide a seguir. Esse slide está em inglês. Eu não vou apresentar, porque a gente já está quase chegando ao fim, eu vou ter que passar mais rápido. Está nesse trabalho, tem o QR Code, vocês podem obter, que é a forma sequencial e a forma associativa. Tem pessoas, culturas, e o germânico é muito assim, muito sequencial, e o brasileiro é muito associativo. E o português está entre o sequencial e o associativo. Então, isso pode gerar problemas muito sérios de comunicação, como está mostrado nesse slide, porque o sequencial pode não tolerar essa coisa muito associativa, e o que tem o associativo acha muito chato até essa questão sequencial de ser. Né? Eu podia me aprofundar um pouco mais, se tiver questão. E aí, repare, não é uma questão de vocabulário, é uma questão de forma de ser. Então, o que eu quero deixar claro, e eu vou para o slide a seguir, é que eu desenvolvi um modelo de comunicação, que é esse aqui, que eu não vou explicar, e que esse modelo explica essas questões de comunicação e como é que você pode extrair essas conclusões. E um ponto que esse modelo deixa claro, ele é uma mudança muito forte. Né? Eu tive que desenvolver esse modelo para me explicar, para agora poder explicar para vocês. Foi apresentado em congressos científicos, em livros, em trabalhos, e, recentemente, na Academia Luz Brasileira de Letras, eu fiz uma apresentação, que o slide a seguir mostra a estrutura da apresentação. É uma apresentação de 1h10, eu não vou chegar tanto aqui, mas é uma estrutura de 1h10, e essa apresentação que está sendo apresentada aqui, está sendo gravado, vocês vão poder depois parar e ver o sumário. Então, está aqui, onde vocês podem fazer o download dessa apresentação. Tá? Tem 2 lugares, no site da Academia da Luz Brasileira de Letras ou no meu site. Tá? É só pegar aí o QR Code ou digitar o endereço do YouTube, e vocês vão ver lá alguns até dos aspectos que eu tenho trazido aqui, que eu quis, talvez até eu lá não falei nem tão pessoal como eu tenho falado aqui com vocês, tá? E lá eu apresentei. Eu sou professor de finanças e professor de finanças do IBMEC, finanças é minha área, e uma das questões que eu falei foi de comunicação em tomadas de decisão financeira em grupos de finanças, tá? Como é que isso funciona? Esse trabalho foi apresentado ano passado, em novembro de 2020, no 7º Encontro Brasileiro de Economia e Finanças Comportamentais. Como é que a comunicação, repare, não é a cabeça do investidor, não, é a interação do investidor com o profissional, o gerente do banco, o gestor de patrimônio, enfim, como é que a comunicação afeta. Então, tem um vídeo que vocês podem buscar no YouTube dessa apresentação, está em português, mas o artigo em inglês está num prestigioso site do SSRN e pode ser baixado, tem tido várias respostas interessantes, e aqui está, vocês podem baixar, e aqui está o link, tá? E aqui, então, está a estrutura dessa apresentação. Então, vocês veem que eu tenho material e sobra para ler, e aí eu deixo, entre aspas, um dever de casa. Eu quero me aproximar do fim. Essa apresentação do Together for Peace foi logo, ainda esse ano, 4 de junho de 2021, a Mihaly Panet, que é a organizadora do Together for Peace, ela foi do British School, ela me conhece lá atrás, né? E ela pediu que eu falasse sobre essas questões culturais. Então, foi uma coisa interessante, porque eu usei slides em inglês e a apresentação em português,
e lá também tem alguns detalhes que podem ser úteis e acrescentam ao que eu tenho a dizer. Lembrando sempre que eu estou falando de conceitos, né? Ainda que eu possa ilustrar com vivências pessoais, eu também falo de conceitos. Então, assim, para terminar, eu quero falar de choque cultural. E o que acontece quando tem um choque cultural? Quer dizer, é um estranhamento, e é o estranhamento, eu repito, da questão do hábito. Como é que é? Que o hábito é assim, o hábito é assado, e a saudade é exatamente você se dar conta que o hábito não é possível, né, de ser feito, não é apreciado, não é existente. E aí eu tenho os tal chamados estrutura PAU de choques cultural, PAU, né? Você tem um aspecto ligado à percepção, aceitação e o uso. São 3 estágios complicados. O primeiro é você até saber o que está ocorrendo. O segundo é aceitar que você está num local diferente e que as coisas funcionam diferente. E terceiro, usar, aplicar. É aquela história do você querer, o francês, querer falar português e não conseguir. Ele empaca aqui no uso. Ele pode até aceitar, não, eu quero falar português, mas não consegue. É uma questão orgânica. É muito sério isso, entende? Então, tem umas histórias interessantes que eu poderia contar. Eu queria falar sobre empreendedorismo, porque quando não há nada mais empreendedor do que ser imigrante. E a gente fala de empreendedorismo por necessidade, por oportunidade, né? Então também tem a imigração por necessidade, a imigração por oportunidade, e é um empreendimento complexo, é pessoal, é familiar e também profissional. Tem a ver com coragem, esse desbravamento, e aí tem a questão, você vai sozinho desbravar um outro local. Por um lado, ajuda a integração, que isso faz você entrar em contato melhor com a sociedade. Por outro lado, quando você está acompanhado, você tem aquele colo, aquele apoio. Chega em casa, estou tranquilo. Voltei a ter a minha vivência de como eu estava no meu país de origem, né? O acesso a referências pessoais, né? Então, assim, isso dá um colo, um aconchego, mas, por outro lado, gera uma sensação, a integração demora um pouquinho mais, né? E assim dizer que um cônjuge pode se integrar e o outro não, né? Então, essa questão do imigrante é seríssimo. E a questão do retorno. Eu vou passar uns dias de férias no meu país. Isso é o quê? Ele estava numa prisão e agora vai ter um salvo-conduto, um habeas corpus para ter umas férias, depois volta para a prisão. E aí acontece que vários estrangeiros não voltam durante o período que está no exterior e demora anos até voltar para o seu país de origem, até com medo de voltar e depois não querer voltar. Tem esse aspecto, né? E quando volta, fica aquela história que eu já até falei, você voltou para sua terra, mas sua terra não é exatamente aquela que você deixou, mas então eu estou deixando uma terra que eu não queria deixar, então eu estou sendo um exilado para o meu próprio país. É uma situação muito esdrúxula que pode acontecer. E o pior disso é a memória seletiva que um estrangeiro pode ter. E aquela famosa, né, que a gente conhece, né? Minha terra tem palmeiras, onde cantam os sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. A gente fica endeusando, né, o exterior, no exterior fica endeusando outro lugar, e no fundo é o que eu já tinha falado antes, né? E plus ça change, plus c'est la même chose, e tanto mais muda, é mais ou menos a mesma coisa. É aquela história, tem coisas boas aqui, tem coisas boas lá, e não varia. Então, minha avó portuguesa, minha saudosa avó, mãe de meu pai, Maria Henrique de Brito, dizia claramente um ditado português que é: tanto lá quanto cá, más fadas há, né? Tanto lá, talvez em Portugal, quanto cá no Brasil, aqui no Brasil, há más fadas que são ruins, né? Más fadas há. Agora, o estrangeiro tem um diferencial em relação ao local nessa parte do empreendedorismo, negócio, fazer e agir, porque ele enxerga o que os locais não veem. Ele não tem paradigma, ele enxerga fora da caixa, até porque é natural enxergar. Ele já vem enxergando fora da caixa, ele enxerga o que os locais não enxergam, eles trazem o que não existe no local. Você vê muito estrangeiro fazendo comércio exterior, né? Então, é uma questão. E aí vem os descendentes.
Os descendentes, isso aí é um tema complexo, gente, eu tenho que encerrar, mas eu quero também passar essas mensagens. É um grande tema em empresas familiares, né? A empresa do pai, passar para o filho, passar para o neto, lá. E essa questão do imigrante. Aí vai o imigrante, vai com os filhos, e os filhos se integram, depois quem não quer voltar são os filhos, né? O pai até a mãe querem voltar, mas os filhos não querem, que passaram a ser locais, eles não são mais estrangeiros, né? Eles nasceram talvez lá, né? E aí vem esse negócio, um país perde ou ganha com imigrantes, né? Então, o imigrante traz um oxigênio e é bacana para um país, né? Os Estados Unidos cresceu, o Brasil cresceu com imigrantes, é muito importante o imigrante. Por outro lado, o país que está cedendo, né, essa mão de obra, né, ele está perdendo, fala-se até no chamado brain drain, né? Agora, por outro lado, o imigrante pode mandar recursos para o seu país de origem, né? Então, você tem vários países que recebem as chamadas transferências unilaterais, remessas de familiares que são importantes. Então, gente, eu quero deixar claro essa questão do empreendedorismo até. E aí o Marcos Martins, que está aqui, eu tive esse privilégio o Marcos fez uma tese em finanças com a Universidade de Sorbonne e o IBMEC, a gente trocou muitas ideias. A professora Maria Ruiz Garcia é professora de uma famosa instituição de ensino na França, no EMA Business School, e foi professora desse mestrado do Marcos. E o que eu quero deixar claro é que a gente escreveu um artigo que foi apresentado semana passada, dia 6 de outubro, o impacto do Empretec. O Empretec é um programa maravilhoso, eu não vou aqui entrar em detalhes, mas assim, vejam tanto no SSRN, está lá o artigo completo sobre o que é empreendedorismo e a questão ligada ao empreendedorismo, e no meu perfil no LinkedIn vocês podem ver até os slides dessa apresentação. Então, já me aproximando também do fim, eu uma vez escrevi no boletim do Rotary Club do Rio de Janeiro a questão do casamento intercultural, os desafios que são enfrentados por casais nessa história de você morar no exterior, você casar com uma pessoa de uma cultura diferente da sua. Está aí a sugestão. E aí eu vou deixar essa frase de um filme muito engraçado, Casamento Grego, que deixa bem claro o que é choque cultural. E tem uma frase que é muito bacana no filme, de um personagem, o Nick, ele é grego, e ele diz que vai ser cunhado dele, que é um canadense: não deixe o seu passado ditar quem você é, mas deixe-o ser parte de quem você se tornará. Don't let your past dictate who you are, but let it be part of who you will become. Então, eu acho que isso é a grande questão que se coloca e o grande desafio. Eu deixo aqui algumas referências de artigos que eu escrevi ao longo de todos esses anos, né? E está sendo gravado, vocês vão poder ter acesso. Esse é o meu currículo e vocês podem ver no LinkedIn, currículo Lattes. E, nesse sentido, eu agradeço. Acho que eu extrapolei um pouco a hora. Eu peço 1000 desculpas, mas eu quero profundamente agradecer. Eu espero ter sido útil. Eu me empolguei um pouco. Eu tinha muito mais a falar, mas acho que nas perguntas vocês vão fazer. Então, muito obrigado pela atenção. Eu vou aqui interromper o compartilhamento. Agradeço, espero ter sido útil. E, claro, vocês tendo perguntas, por favor, eu terei o maior prazer em responder, e eu espero ter contribuído para essa noite. Obrigado. Marcelo, foi enriquecedora a sua explanação, né? O bate-papo. Eu tenho um filho que mora no exterior, está morando em Boston, né? Ele é atleta da faculdade, faz odontologia, enfim. Ele teve uma questão muito... Você explicou bem, né, essa questão cultural, a adaptação que ele teve que ter, enfim. Eu parabenizo, foi uma palestra assim, enriquecedora, muito enriquecedora. Eu vou abrir aqui agora a parte das perguntas, quem queira fazer. Eu peço até agora que o nosso diretor de protocolo, Luciano Lunardelli, chegou.
se alguém tem que fazer alguma pergunta para a gente colocar aqui na fila e, consequentemente, o Marcelo ir nos dando uma explicação da pergunta de algum companheiro. Tá bom? Luciano, você tem a palavra. Obrigado, presidente Marcos. O Fernando Vieira levantou a mão e, na sequência, a gente vê mais alguma pergunta. Então, Fernando, por favor, esteja à vontade aqui para fazer a pergunta ao nosso palestrante. Presidente Marcos, está me ouvindo? Estamos ouvindo. Clareza. Marcelo também, com certeza. Marcelo. Brilhante sua palestra, Marcelo. Foi muito interessante. Eu estou um pouco rouco aqui, mas me desculpe. Foi muito interessante a sua palestra com relação a essas diferenças culturais. E eu gostaria de saber de você o seguinte. Normalmente a gente tem dúvidas quando chega num país, por exemplo, como Marrocos, na África, que predominantemente se fala o árabe, né? E tem uma língua tradicional deles lá, que é o berbere, que tem 3 dialetos, né? Então, se você não fala bem o árabe, e a França e a Espanha dominavam essa região, e por isso se fala bastante espanhol lá, e como eu domino mais o espanhol do que qualquer outra língua dessa lá, o francês também não é muito meu prato como o seu, que você fala francês, eu prefiro falar espanhol. E era complicado falar espanhol lá, né? Eles preferiam falar, alguns deles até o francês, tá? Mas falar muito mal o francês, que você não entendia o que eles falavam em francês. Tá? Eu chegava a dizer para alguns, não fala o francês, não fala o espanhol, porque não é possível. Né? Como é que você me explica isso? Como é que nós devemos nos posicionar em lugares que têm essas diferenças de idiomas, em vários idiomas? Eu sempre tive essa curiosidade, você abordou. Bom, Fernando, antes de mais nada, eu quero agradecer a confiança que você teve em mim em indicar o meu nome para essa noite, né? Quer dizer, acho que eu quero agradecer o convite e eu espero ter honrado com a confiança que me foi depositada. Com certeza. Em segundo, mas eu quero deixar esse ponto registrado. Eu estou entendendo que está sendo gravado e eu queria agradecer ao Fernando a gentileza. Fernando, você me tocou no meu fundo do meu coração para falar sobre essa questão de dialeto e como lidar com dialeto. Então, vamos lá. Eu não posso falar do Marrocos, porque lá eu não estive, mas eu estive na Suíça. Então, vamos lá. Cheguei na Suíça, o meu alemão, fließend, fluente alemão. Mas acontece que o que a gente chama alemão, que você aprende aqui no Instituto Goethe, no Goethe Institut, no caso eu fiz o Baucurs, que foi ali no Jardim Botânico, eu morava no Jardim Botânico e o Baucurs era perto da casa dos meus pais, no Jardim Botânico. E foi ali que eu fiz o curso. E aí eu cheguei a fazer a prova, Certificat Deutsch als Fremdsprache, certificado alemão com língua estrangeira, e meu alemão estava bem legal, eu conseguia cantar em alemão e tudo, quer dizer, eu não fui para lá cru, e em momento algum eu tive aulas de alemão, né? Como eu também na Suíça eu não tive aulas de francês, eu fui com tudo pronto, né, para lá. Acontece que você chega na Suíça e eu me dei conta que na Suíça eles não falam alemão, eles falam suíço-alemão. E essa história de falar suíço-alemão é o passaporte para você ser integrado e fazer parte do contexto. Porque para eles é uma situação assim interessante, né? O jornal está escrito em alemão, o tal Hochdeutsch, e aí tem um detalhe, quando você fala Hochdeutsch, a tradução literal seria alto alemão.
Então, como eles não vão aceitar a ideia de alemão alto e alemão baixo, isso é qualitativo, eles usam, o suíço fala Schriftdeutsch, alemão escrito. Então, vamos lá, os jornais na Suíça são escritos no alemão, do alemão, digamos, oficial, que é o alemão de Hannover, que é o alemão mais para o norte. Não chega a ser Hamburgo, é um pouquinho mais abaixo de Hannover. Então, ali está o alemão. Agora, então, quando o suíço alemão fala alemão, o tal Schriftdeutsch, ou Hochdeutsch, fala com uma pronúncia, você diz, cara, essa pessoa é suíça, não tem dúvida. E para ele é como se ele estivesse falando um idioma estrangeiro. E aí, guardadas devidas proporções, é como se nós aqui no Brasil decidimos, vamos falar português, mas o jornal vai estar escrito em espanhol, o jornal oficial da televisão, os locutores vão falar em espanhol. Quer dizer, quando a coisa é mais oficial, mais importante, é espanhol. Mas na intimidade, vamos falar português. Então, o que aconteceu? Eu senti, olha, para me dar bem aqui, eu preciso estar falando suíço-alemão. E essa experiência está nesse artigo e está escrito até aqui, nessa parte final, Learning Swiss German. Quer dizer, eu senti assim, eu fui para a Suíça achando que eu ia desenvolver o meu alemão e eu tive que aprender um outro idioma. E aí, Fernanda, eu já estou respondendo sua pergunta. Trate de aprender o dialeto, mas aí dizer isso para uma pessoa aos 22 anos, que era a minha idade, eu diria quase que no problem, nenhum problema. Mas dizer isso para alguém com mais de 30, 40 anos é muito difícil. E aí ainda tem um detalhe interessantíssimo. Eu falei que o francês ele é muito labucho de boca. Então, o suíço-francês tem uma dificuldade orgânica sincera para poder pegar a coisa da garganta, né? Tanto que uma das palavras em alemão, suíço-alemão, mais assim, digamos, um teste para saber se você fala suíço-alemão, é falar a seguinte palavra: Hurri-Häschli. Hurri é cozinha, tá vendo? Hurri e Häschli é armário de cozinha, tá? O suíço-alemão, a origem dele é do alemão da Idade Média, Mittelhochdeutsch, e ele é muito de garganta e tem similaridade com o holandês, inclusive. Tem palavras huis em holandês e huis em dialeto suíço-alemão. Então, a diferença entre o suíço-alemão e o alemão não é tão trivial assim, entendeu? Eu não vou aqui estar dando aula de suíço-alemão. E aí, durante a Segunda Guerra Mundial, era até uma forma dos suíços verificarem quem era estrangeiro e quem não era. Então, uma das questões até que se dizia, está escrito em livros daquele autor Max Dürrenmatt, que é um teatro, Max Frisch, ele escreveu isso, tem o Dienstbüchlein, tem vários livros, né? Ele dizia que até era incentivado que o suíço-alemão não falasse dialeto que eles chamam de Mundart, linguagem oral, com o estrangeiro, para o estrangeiro não aprender. Eu até senti um pouco isso, porque quando eu dizia, não, mas eu posso falar com você, suíço-alemão, mas a resposta me vinha em alemão, principalmente dos mais idosos, né? Porque estava acostumado, não, eu não vou ensinar para esse estrangeiro, não é que eles não gostassem de mim, até achavam bacana, pois ele está querendo se integrar, mas tem essa questão até de se defender, entendeu? Então, assim, não, nós não somos alemães, nós somos suíços, e suíços de origem germânica. É uma questão de identidade, é muito bacana essa questão de identidade, mas isso também gera uma questão do suíço francês ter uma certa dificuldade para falar o dialeto suíço-alemão. É algo que beira o impossível, eu diria.
E aí a sorte é que o português é uma língua tão sonora que a gente consegue, quando jovem ainda, emitir sons. Porque falar um idioma estrangeiro é cantar. Gente, eu acho que eu estou falando demais. Eu não quero, mas assim, eu teria muito a dizer. Mas, Fernando, eu não sei se eu respondi sua pergunta. Quer dizer, se integrar no país é falar o idioma. E falar o idioma não é algo tão simples assim. E quando você mexe com essa questão de... aliás, tem um detalhe interessante. O que é língua e o que é idioma. Recentemente, eu tive até um debate. Língua, um dialeto pode ser considerado até como uma língua, mas não como idioma, porque o idioma tem o aspecto da língua oficial. Ser reconhecida. O catalão, né? Ele seria, por exemplo, ele não seria um idioma. A língua é espanhol, o catalão, ainda que seja falado em Barcelona, seria uma língua, mas não é um idioma. Mas aí que tá, se você quer morar em Barcelona, tem que saber o catalão, e o catalão não é espanhol, é uma mistura com francês, é muito interessante. Marcelo, você respondeu bem. Quando eu citei Marrocos, é porque no período de 1970 até 80, eu viajei muito para o exterior, numa companhia aérea chamada Royal Maroc. E a Royal Maroc era uma grande companhia aérea, grandes aviões maravilhosos. E a partir de Casablanca, que é a capital, aliás, não é a capital, é uma das maiores cidades de Marrocos, né? Capital, me parece que é Rabat. Marrakech, não, Rabat. Então, mas é uma cidade pequena, Casablanca é muito maior. E quando eu chegava nos hotéis lá para passar somente uma noite, para no dia seguinte pegar um avião para a Europa, ou para a Ásia, para onde eu fosse, até para os Estados Unidos, porque o preço era muito bom e a qualidade era muito boa dos aviões, eu tinha esse problema com o pessoal do hotel, porque como a Marrocos era dominada pela Espanha e pela França, desde 1900 até 1956, o que eu imaginei? Eu vou me dar bem falando espanhol lá, porque é uma língua, é um idioma, como você falou, espanhol e francês, que domina a Marrocos. Mas, na verdade, não é. São o tal do berbere, que tem 3 ou 4 dialetos que eles falam, e quando eles vão falar o francês, né, você não entende nada. Eles não falam francês, eles falam francês dialetizado, que você não entende. Aí eu queria falar espanhol, eles não falam espanhol, não sei porquê, né? E era difícil a comunicação comigo lá dentro. Tá? Mas por isso, foi o único país que eu não me identifiquei muito com a linguagem deles, assim. Isso me causou sempre uma certa curiosidade. Tá? Mas você explicou bem. Repetindo, não é o único país. E você vê, eu nunca estive no Marrocos, mas eu transportando a vivência da Suíça, que você pode ver também na Espanha, também no País Basco, né? Quer dizer, Espanha tem País Basco, tem a Catalunha, tem a Galícia, né? Então, aí você começa a transportar isso para outros lugares, no fundo, o processo acontece. E é muito complicado. Gente, brincar com cultura não é possível. E você troca de roupa, mas não troca de cultura. Não é uma coisa fácil, eu tiro o casaco, põe o casaco, entendeu? É complicado. Né? E aí eu entendo o seu sofrimento e eu ainda vou mais distante. Tem 2 tipos de pessoas que é difícil de comunicar. Um são as crianças, porque as crianças elas não têm esse idioma internacional ainda. Então, assim, para eu até aprender suíço-alemão para comunicar com as crianças. E o segundo são os estrangeiros que fazem aquele trabalho mais simples, de limpeza. Eles acabam aprendendo o dialeto suíço, alemão, e não sabem falar o alemão. Então, é o teu caso, seu porteiro. O porteiro vai, talvez, ter mais facilidade para aprender o dialeto daquela região e não aprender esse idioma mais sofisticado, internacional. Então, aí está um desafio mesmo. Não sei se Então, está explicado, porque eu vi isso também na Europa. Né? E eu repito, não é só na Suíça, não. Tá? Na própria Alemanha tem vários dialetos, na Inglaterra também.
é algo que no Brasil a gente acha que existe, não existe, não. No Brasil, não, o Brasil não tem dialetos. Pode ter uma diferença de pronúncia, uma palavrinha ou outra que muda, mas isso não chega a gerar um dialeto como você vê na Europa e em outros países da África e da Ásia. Ok, muito obrigado. Luciano, eu passo a palavra agora para você. Se tem mais alguma pergunta, algum companheiro. Tem sim, o Cláudio está na fila aí para falar, Cláudio Vale, e depois o Kleber. Tá ótimo. Companheiro Cláudio, esteja à vontade aí com o nosso Marcelo. Tá. Querido Marcelo, companheiro, parabéns pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos, de muito proveito, entendeu? E fiquei muito feliz. Eu queria entrar para um lado até um pouco mais filosofal, mas eu acho que uma das belezas do mundo, do nosso universo, é justamente as nossas diferenças. Que nessas diferenças faz a gente aprender a aceitar os outros como eles são, a respeitar como eles são e a não julgar, porque cada um tem a sua verdade e assim nós devemos aprender com essas diferenças. Tanto que no mundo, entendeu? O petróleo tem mais no local, a agricultura tem mais no local, a alimentação melhor é mais mediterrânea. Então, quer dizer, isso tudo nos dá na vida temos critérios pessoais do que é melhor para a gente. Então, por esse lado, eu acho que as diferenças eles têm uma tendência a trazer uma perfeição, porque você busca o que é melhor para você. Então, nós não temos que ficar comparando, mas temos que aprender a conviver com aquilo que nos faz bem, que nos faz feliz. E eu acho que essa é a beleza da nossa presença nesse universo. Aqui tem essa oportunidade, como você teve, de conviver com outras culturas. A gente vai entender, talvez com o tempo, também a verdade deles. Como eu estive na China por 2 vezes, e por mais que se julgue de alguma forma, a gente vê lá uma população que não gosta do verde, que o cartão se dá com as 2 mãos, e vários outros critérios pessoais, culturais, mas que a gente não tem que combater, porque o nosso é o melhor, mas porque dentro da história deles, aquilo se faz presente e tem algum sentido. E se a gente procura entender, vai fazer sentido para todo mundo. É essa contribuição que eu gostaria de dar e parabéns por tudo que eu escutei. Obrigado, Cláudio. Eu posso comentar? Por favor, Marcelo, por favor. Eu sou professor de finanças, né? Aí vocês podem me fazer uma pergunta assim, eu quero fazer o link com o que eu acabei de ouvir, que eu subscrevo totalmente, e nessa área de negócio, e falar sobre isso no Rotary, onde já há empresários e pessoas na atividade de negócios e finanças, enfim, comércio exterior, é importante deixar esse ponto claro. Uma das questões mais importantes para uma pessoa que trabalha com negócio é aceitar a diferença. Porque, vamos lá, a própria transação de compra e de venda, uma transação de compra e de venda, quer dizer, uma pessoa está vendendo e outra está comprando. Quer dizer, eu não quero usar essa palavra, mas vou usar, um está rejeitando um produto e o outro está aceitando um produto. Então, na verdade, a transação de compra e venda é um convívio com uma diferença. E não é assim, quem está vendendo é muito inteligente, porque, afinal de contas, ele está vendendo, está se vendo livre de um abacaxi, quem está comprando é um idiota, está comprando uma bobagem. Não. A gente só vai saber se a transação fez sentido ou não, e talvez depois de muito tempo, falando em termos de ativos financeiros, uma ação, mas também é a tal história. Você pode estar vendendo porque você não quer mais aquele tipo de ativo e o outro está comprando porque ele quer, ele vai fazer um bom uso daquele ativo. Então, você, quando lida com finanças e lida com comércio, você tem que ter um profundo respeito pelo outro. E é exatamente, se todo mundo quisesse vender ou se todo mundo só quisesse comprar, você não tem transação. Simplesmente não tem negócio, né? Você só tem negócio porque um quer vender e o outro quer comprar. E quanto mais pessoas quiserem vender, mas também quanto mais pessoas quiserem comprar, então, quanto mais diferenças existirem, né, melhor. Então, a gente tem que aceitar as diferenças até de um ponto de vista pragmático. Faz
bem, e como ele colocou o petróleo, não está em todo lugar do mundo, mas também não está em todo lugar do mundo vários recursos naturais e recursos tecnológicos, então o comércio é muito bom para que haja trocas, haja negociação. Então, eu tenho um excedente de um determinado produto, o outro tem um excedente do outro, vamos sentar juntos e vamos trocar, vamos negociar, vamos, né? Enfim, e aí com isso todo mundo sai ganhando e é uma negociação ganha-ganha. Então eu me permiti deixar esse ponto claro, que não é só um lado pitoresco, interessante, não, tem um lado pragmático muito importante. Nós temos que achar muito legal que exista diferenças, porque a diferença é o que a gente chama em finanças, traz liquidez, traz bastante variedade, traz oportunidades empresariais e, consequentemente, também de um emprego para a população em geral. Obrigado. Está ótimo. Obrigado. Mais alguém, Luciano? Na sequência tem o Kleber. Acho que daí finaliza. Ninguém mais pediu a palavra. Bom, Kleber, esteja à vontade aí com o nosso... Estão me ouvindo? Estamos sim. Sim. Perfeito. Obrigado aí, pessoal. Parabéns aí, Marcelo. Estou impressionado aí com a sua vivência, seu histórico de vida, mas praticamente você já falou bastante aí nessa sua resposta, o que eu teria a perguntar. Mas diante de todo desse seu multiculturalismo, alguma dessas culturas foi predominante aí nessa sua parte de finanças, nessa parte negocial? Que pergunta interessante. Como eu tenho muita dificuldade de dizer que exista uma cultura, quer dizer, é impossível dizer, né, qual seria. Quer dizer, vamos lá, eu sou, por definição, brasileiro e a influência portuguesa é muito forte em mim. Quer dizer, então, não é uma questão assim. Essa é a cultura que me domina, né? Eu falo inglês muito bem, escrevo inglês muito bem, né? Consigo pensar inglês muito bem, consigo sonhar em inglês, consigo sonhar em francês até, já cheguei até a sonhar em alemão. Mas, assim, eu não posso deixar de dizer que eu sou, né? A minha cultura é a cultura portuguesa, brasileira, e o idioma português. Se isso é bom ou ruim para os negócios, eu acho que tem um detalhe interessantíssimo. Quer dizer, o português e o brasileiro, nós temos uma característica muito bacana que é de negociação. O brasileiro adora negociar. Eu até escrevi uma vez um artigo sobre isso, e isso vem até da origem de Portugal, porque Portugal é um país tão pequeno e teve tantos... né, tinha que contar e congregar pessoas de em diversas regiões. Então, a relação, a cultura lusitana, vamos assim dizer, a matriz portuguesa, e o Brasil ficou com isso. A gente gosta de conversar, tem aquela coisa do deixa disso. A gente tem uma tendência, eu acho que comparada a outros países, eu não quero aqui ficar citando, até para não criar nenhum constrangimento, e muito pelo contrário, a minha ideia é sempre de unir as pessoas, não dividir, mas é inegável que o Brasil é um país pacífico, no sentido, e eu espero que isso permaneça, tem esse ideal. A gente diz paz no futuro e glória no passado, se canta isso no hino nacional brasileiro. Então, eu acho que tem um lado brasileiro e português também dessa questão de negociação. A Batalha dos Guararapes, que expulsou os holandeses de Pernambuco, foi uma habilidade dos portugueses em agregar multicultural, porque a gente sabe que houve brancos com negros e índios juntos para expulsar os holandeses. E no Timor,
que era uma área era da Indonésia. A Indonésia tinha sido dos holandeses, né? E o Timor-Leste foi português, mas é muito na mesma região, né? Depois os timorenses pediram a independência, lutaram pela independência da Indonésia e chamaram de volta o português colonizador para ajudar no processo de reconstrução de Timor. Então, tem alguma coisa aí muito interessante nessa cultura que fala português, e a flexibilidade. O nosso idioma é muito difícil, mas é algo bonito. Tem um livro que está até aqui, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui está em inglês, né? The First Global Village, How Portugal Changed the World, a primeira aldeia global, como Portugal mudou o mundo, do britânico Martin Page, que é um britânico, portanto, não tem nenhum assim de nacionalismo, não sei o quê, mas ele diz isso, dessa questão que tem de negociar. Mas eu não quero aqui começar a dizer que a cultura X é melhor que a Y, entendeu? Acho que isso aí seria muito complicado. E cada uma tem seu charme, cada uma tem seu lado positivo, e eu particularmente aprecio muito. E a prova que eu aprecio, por exemplo, inglês, francês, alemão, é porque você, para falar bem o idioma, você tem que gostar da cultura. Então, eu gosto de gente, eu gosto da cultura e valorizo cada um como cada um é. Honestamente falando, e o fato é esse, eu não falaria tanto idioma se eu não tivesse essa ligação. Não sei, Kleber, se eu respondi sua pergunta, mas é o que eu... Não, sim. Como você é tão multicultural, assim, lida com tantos povos, era justamente o que eu queria saber. Quer dizer, é um blend, né? É um blend. Você fez um blend de tudo. Sim. Tá ótimo, então. Luciano, mais algum companheiro com a pergunta? Não, acho que agora, no momento, não tem ninguém, não. Não estou visualizando ninguém. Muito bom. Eu falei demais, né? Não, Marcelo, muito pelo contrário. Acho que o tema é tão interessante que a gente podia enveredar por muito mais tempo. Mas, como todos têm seu horário, seu compromisso, né, com essas coisas, infelizmente a gente não pode, embora queira, ir muito longe, né? Mas, de qualquer forma, eu tenho a agradecer. Você está de parabéns. É uma experiência única que você passou um pouco para a gente da sua vivência, do seu aprendizado lá fora, que é uma coisa muito enriquecedora e entende melhor esse universo, né, da cultura. Você ora está na Europa, ora está aqui na América do Sul. Enfim, eu só tenho a parabenizar você. Foi de grande valia, com muito orgulho, com muito carinho que a gente teve aqui você. Tá bom? Eu passo para você agora o certificado nosso do Rotary Club, da sua participação aqui com a gente. Poxa, espero que você volte mais vezes. O Fernando aí depois a gente vai perturbar ele mais um pouco para a gente ir mais adiante nisso. Tá bom? Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado mesmo a você. Bota o certificado novamente, Antônio, porque não ficou visível. Volta aí, por favor. Antônio, não ficou visível o certificado. Agora sim. Agora sim. Tá bom? Muito obrigado. Marcelo, olha, muito obrigado. Olha, nos honra muito a sua presença aqui. Agradecemos ao Fernando por nos brindar com a sua presença aqui, com o seu conhecimento, né? com toda a sua simpatia que você nos fez aqui absorver todo o seu conhecimento. Muito obrigado a você, tá bom? Eu soube que essa palestra vai ser gravada, né? Foi gravada. Foi gravada, vai estar disponibilizada no site de vocês, né? Isso. E eu acho que é bacana, quer dizer, se ela for útil e puder ajudar outras pessoas, eu fico feliz, né? Nossa, mas com certeza. Tá bom? Eu passo a palavra agora ao meu diretor de protocolo, Luciano Lanardelli. Obrigado, presidente Marcos Araújo. Infelizmente, eu não peguei toda a palestra do Marcelo, mas pelo que eu peguei, muito interessante a abordagem desse tema. Foi um prazer para o Rotary Clube do Rio de Janeiro, Ipanema, receber um palestrante do seu nível, Marcelo Henrique de Brito,
com o tema Como as diferenças culturais afetam você. Gostaria também de agradecer a presença de todos os companheiros e companheiras do Rotary Club Rio de Janeiro e Ipanema, que sempre prestigiam e estão presentes aqui nas nossas reuniões. E gostaria também de mencionar os convidados e visitantes que passaram por esta sala assistindo a tua palestra, Marcelo. Então, o Yamashiro, do Rotary Club de Marília, São Paulo, a Ana, a Andréa Góes, o Carlos Evaristo, do Rotary Club Rio de Janeiro, Porto Maravilha, sempre prestigiando nossas palestras, a Célia Alexandra, a Evelyn Góes, a Inês, o Kleber, a nossa companheira e amiga Ludmila Milito, o Marcos Martins, que teve que se ausentar, mas deixou aí os parabéns ao Marcelo. Ou seja, nós tivemos uma excelente abordagem de tema, bastante interessante. Eu agradeço a todos pela presença e visita e retornem aos seus lares da melhor maneira possível, aos seus trabalhos, quem estiver fora. Então, um abraço a todos e eu devolvo a palavra ao nosso presidente para o encerramento da reunião. Tá ótimo, Luciano, muito obrigado. Reitero mais uma vez o meu agradecimento ao Marcelo, acredito que eu falo em nome de todos do clube. Marcelo, foi muito interessante, inclusive na sua palavra, né, até da forma como você fala, então gesticulando um pouco, é muito interessante, porque nos atrai muito, é muito bacana, você põe muita intensidade no seu discurso. Olha, meus parabéns mesmo. E muito obrigado a sua presença, tá? Eu dou uma boa noite a todos os companheiros, companheiras. A hora passou um pouquinho mais, mas o tema não poderia ser diferente com essa ilustração tão maravilhosa que o Marcelo deu para a gente, tá bom? Então, uma boa noite a todos, bom retorno aos seus lares e fiquem com Deus. Tem um joguinho aí, viu, Marcelo? Agora, aí, entre culturas, aí vamos ver o que vai dar. Olha, companheiros, uma boa noite, fiquem com Deus. Marcelo, com certeza iremos entrar em contato mais uma vez, tá? Tudo de bom. Uma boa noite a todos. Um abraço a todos aí. Obrigado aí, Machiro de Marília. Beijo grande aí. Obrigado. Companheiro. Obrigado, Machiro. Obrigado. Com Deus. Fernando, obrigado, cara. Marcelo, prazer grande aí. Beijo no coração de todos vocês. Carlos Evaristo, cadê a rola golê? Está de puma aí? Está de atleta? O Carlos Evaristo está com o calor da serra. Está no calor da serra. Aí, baba. Um abraço, gente. Boa noite a todos aí. Bom jogo aí.